Graça e paz, tudo bem? Como que você tá? Espero que você esteja bem. Olha, vídeo 41 da nossa maratona. Eu estou falando aqui nos últimos 2 dias sobre analogias que o apóstolo Paulo usa para falar com Timóteo. Falamos na segunda-feira, no vídeo 38, aliás, vídeo 39, da figura do soldado, né? Foco na missão. Soldado que está em peleja, está com foco na missão. Ontem, no vídeo de número 40, falamos aqui também sobre a figura do atleta. Estamos numa competição. A vida cristã é uma competição, só que uma competição conosco mesmo. Ou seja, não competimos com outras pessoas. E hoje, na continuação dessa reflexão, eu quero trazer aqui o que Paulo fala a respeito do lavrador. Então diz aqui, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, capítulo 2, versículo de número 6. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E ele encerra, então ele faz essa figura de linguagem, tá? Ele usa essa expressão, o lavrador, olha só, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E ele complementa no verso 7, dizendo, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Reflita no que eu estou dizendo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Bom, a grande pergunta é, a gente já viu que quando Paulo falou sobre o soldado, Paulo estava se referindo ao foco, certo? Ao cuidado com as distrações. Quando ele fala sobre o atleta, ele fala sobre a figura do vencedor que precisa competir de acordo com as regras, não é isso? Mas o que Paulo está falando a respeito do lavrador? O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher os frutos da colheita, a comer os frutos da colheita, desfrutar dos frutos da colheita. O que Paulo quer dizer com isso? Bom, a gente vai ter que fazer uma exegese aqui, tá? A gente vai ter que fazer uma hermenêutica, que é buscar, né, usar uma das regras da hermenêutica é você buscar outros textos que complementem esse texto. Ou seja, a Bíblia interpreta-se a si mesma. Então a gente vai buscar outros textos bíblicos, outras passagens de Paulo explicando o que significa essa expressão, para podermos fazer uma interpretação correta desse texto aqui de 2 Timóteo 2 e 6. E Paulo, ele usava bastante, tá? Ele usava bastante essa figura, essa analogia do lavrador. Um outro texto que Paulo usa a mesma figura está em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. E Paulo vai falar aqui, ele vai trazer um ensinamento a respeito daqueles que trabalham na obra de Deus, daqueles que trabalham no reino, aqueles que principalmente pregam o evangelho. Ele vai usar a figura do lavrador para falar a questão de colheita, vai falar de ganhos financeiros. Exatamente de ganhos financeiros. Perdão. Então ele vai dizer o seguinte, ó, capítulo 9, verso 1. Ele fala assim, não sou livre, não sou apóstolo, não vi a Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé
temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite, não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Não, é certamente por nossa causa o que ele disse. Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, olha só, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos esse direito, ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Agora, olha só. O que Paulo está falando para Timóteo quando ele se refere ao lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher os frutos, segundo a interpretação de Paulo aqui em Coríntios 9, 1 Coríntios 9, é a respeito de um sustento, é a respeito de um salário. Paulo está falando a Timóteo, que era o seu filho na fé e pastor da igreja de Éfeso, que ele poderia ser sustentado pela igreja que ele pastoreava. E eu sei que quando a gente fala na questão de sustento, na questão de salário em relação a pastores, existe uma parcela de cristãos que pensam o seguinte: já que ser pastor não é profissão, e realmente não é, então o pastor ele precisa ter um emprego, ter um trabalho e fazer o trabalho de pastor de forma 100% voluntária. Mas não é isso que a Bíblia fala, até porque, como nós vimos no vídeo de ontem, nosso manual de regras é a palavra. É a palavra a nossa base e o nosso manual de fé e prática. Não é a opinião das pessoas. E o que a palavra fala, segundo o ensinamento do apóstolo Paulo, é que é direito de quem trabalha, direito de quem exerce o ministério, de quem pastoreia uma igreja, ser sustentado pelas pessoas que ele pastoreia. É isso que Paulo está falando. Aí alguém fala assim: mas Paulo está falando lá, o senhor leu lá no texto lá, que Paulo fala que ele não usou desse direito. Paulo ele não usou desse direito, ele trabalhou, ele construía tendas. Paulo não tinha um passarinho para dar de beber água. Paulo não tinha família, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos. A própria carta de Coríntios, Paulo fala alguns capítulos antes, dizendo: eu queria que todos vocês fossem como eu, solteiros, sozinhos. Mas se você não pode ficar sozinho, melhor casado que se abrasar. Paulo não tinha nenhum passarinho para dar de beber. Então, era muito fácil para ele abrir mão do direito de ser sustentado pela igreja e trabalhar, construir tendas, fazer tendas, vender essas tendas para se manter, para comer, para sobreviver, certo? Só que o próprio Paulo ele fala, ele reivindica isso
com a igreja de Corinto, dizendo assim, ué, os outros apóstolos são sustentados por vocês, por que só eu e Barnabé não temos o direito de ser sustentados por vocês? Então a primeira coisa que eu queria dizer para você que está vendo esse vídeo é o seguinte, todo pastor, ele tem o direito, biblicamente, estou falando biblicamente, de ser sustentado pela igreja que ele pastoreia, das ofertas, das entradas da igreja, da receita que entra da igreja, de donativos, separar um valor para manter a sua família. Isso é bíblico. Paulo termina esse texto dizendo que o Senhor Jesus, o próprio Senhor, ele disse que aqueles que pregam o evangelho vivam também do evangelho. E eu fico muito confortável para falar isso aqui, porque eu não sou pastor de igreja. Então, para mim, é muito confortável falar isso aqui. Eu sei que, às vezes, para um pastor de igreja vir e falar isso aqui abertamente no YouTube, nas redes sociais, é complicado. Porque as pessoas vão ficar julgando, dizendo assim, tá falando isso porque ele é pastor de igreja, tá falando isso porque ele está interessado em salário, mas eu não sou pastor de igreja. Eu não sou pastor de igreja. Então, para mim, é tranquilo chegar aqui e falar, todo pastor de uma igreja, ele tem o direito de ser sustentado pela igreja que ele pastoreia. Olha mais aqui o texto que Paulo fala, é agora em 1 Timóteo capítulo 5, verso de número 17. Olha o que ele fala aqui, ó. Ele diz aqui, ó, deixa eu achar o verso 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de duplicada honra, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz, mais uma vez aqui a figura do boi, né, do trabalhador, não amordace o boi quando está debulhando o cereal e o trabalhador merece o seu salário. Então ele é digno de dupla honra. Outra versão, essa aqui é a NVI, outra versão diz de duplicados honorários. Duplicados honorários. Então, é claro que a gente sabe que existem os excessos, a gente sabe que, infelizmente, existem pastores que pensam que a igreja é uma empresa, né, que ele pode simplesmente ir lá, porque ele é o pastor da igreja, e usar o dinheiro da igreja do jeito que ele quiser, vai ser o bel prazer, mas isso são exceções. Isso são exceções. Tá? Na maioria das vezes, 90% dos pastores, eles trabalham fora, eles têm um emprego e eles se dedicam no reino, se dedicam na obra por amor, fazem a obra de Deus por amor. Mas nada mais justo que se a igreja que ele pastoreia tem condições de que ele pode ser sustentado pela igreja que ele é pastor. Essa é a reflexão de hoje. Eu espero muito que você tenha compreendido, entendido. Eu sei que a gente falou muito aqui, leu muito texto bíblico aqui, mas eu quero que você guarde essa palavra, guarde essa mensagem. O pastor de uma igreja, o líder de uma congregação, ele tem o direito de ser sustentado pela igreja que ele pastoreia. Tirar um salário digno, um salário justo, nada exorbitante, nada que foge o padrão, mas tirar um salário para que ele possa manter a sua família e assim estar dedicado 100%, integralmente para as suas ovelhas e para o reino de Deus. Espero você aqui amanhã para o próximo vídeo. Forte abraço, graça e paz.